Eles usam esse versículo para nos ensinar. As 7 estão aqui. Primeiro, 1 Samuel 16, 18, né? Primeiro, ele tem que saber. Vocês estão com a Bíblia aberta aí ou vocês estão no versículo? O que faz? Essa aqui não tem negócio. Versículo, 1 Samuel 16, 18. Primeiro, que ele saiba tocar. Se ele sabe tocar, seja valente, animoso, homem de guerra, se insulta em palavras, de gentil aparência, e o Senhor é com ele. Tem algumas outras versões, acho que é diferente. Vamos pegar aqui para acho que você vai ficar mais fácil. 1 Samuel 16, 18. 1 Samuel. Não. Espera um pouquinho, só para eu ver. 1 Samuel 16, 18. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém. E aí depois ele vai dar a característica. Primeiro, que saiba tocar alto, que é um guerreiro, valente, sabe falar bem, boa aparência, e o Senhor é com ele. Como que está na versão de vocês? 16, 18. Ele se insulta em palavras, né? Que sempre parece que ele fala bem. Tem alguma outra pessoa que tem outra versão? Lê pra mim aí, Rafa. Igual a minha. Tem algum que não está igual a minha? Do Elton. O Elton? Lê pra mim então, Elton. Acho que o Elton é igual a minha, né? É valente, bom soldado, fala bem, de boa aparência, e o Senhor Deus é ruim. Yes. Ok, ele dá 7 características. Se você for pegar, temos 7 aqui. Primeiro, ele tem que saber tocar. O músico, a pessoa que vai cantar, tem que saber fazer. Saber tocar, lógico. Que daí tem aquele exemplo, né? A pessoa chamada assim: agradeço, eu me saí de mãos, desculpa, não tive tempo, eu estou um pouquinho preocupada, mas é pro Senhor, vamos estar louvando. Não. A pessoa tem que saber fazer o que está fazendo. Se é para o Senhor, tem que ser algo perfeito. As coisas têm que ser em ordem, decência e fazer o melhor para o Senhor. Então, primeiro, saber tocar. Depois, ser valente, animoso, a pessoa que é animada, homem de guerra, que se exuda em palavras, em gentil aparência, e que o Senhor seja com ele, que é a última, mas também a mais importante. E você tem que ter essas características para ser um músico para o Senhor, ou para fazer alguma coisa para o Senhor. Pode pegar assim: eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero tocar. Aí 7 características. E tudo lá. Eu lembro que até quando a gente fez esse curso, eu falo, né? Saiba tocar, é valente, não pode ser a pessoa temerosa e tal. E quando ele falou de gentil aparência, ter boa aparência, mas a pessoa que nasceu feia, não tem como. Não, ele não fala desse ponto. É saber se apresentar. Você vai... Carismático. Você está na frente, as pessoas, você vai estar fazendo uma coisa para ele, então esteja apresentável. Uma pessoa sempre precisa ser linda, né? Pode ser mais ou menos. Vai ser uma boa... se vestir bem, no caso, né? É porque é para o... Então fazer o nosso melhor. Quando as pessoas vão tocar lá fora, as pessoas ensaiam, elas treinam, elas ensaiam o que elas vão falar, elas falam: como que vai ser a nossa roupa? Vai a bota dessa cor, a jaqueta dessa cor e tal, e ajeita tudo para que no dia saia a coisa perfeita. Então, da nossa mesma maneira, possamos fazer tudo para a diferença deles, né? Eles falam tudo para quê? Para eles serem vistos. A pessoa fala: parabéns, você faz bonito, ficou legal. Não, o nosso objetivo não é sermos vistos, é servir. Então vamos fazer tudo para agradar ao Senhor. Ok? Eu falei aqui, esse aqui foi um ponto que eu fugi aqui, né? Tá. E da unção do músico. Beleza. Deus levanta a autoridade. Apliquei. Obrigado. Deus levanta a autoridade. Davi esteve muito tempo com Saul,
Mas um momento, algum relatou a unção de Samuel sobre a sua vida, ou tentou aproveitar da vulnerabilidade do rei para matá-lo e assumir o reinado. Antes participou de lutas em seu favor, só no momento certo que foi aclamado rei. E Deus que levanta e dá autoridade. Deus pode levar o crente a grandes postos. Entretanto, é preciso aprender a servir e ter atitude de servo. Pois foi esse o exemplo que Cristo nos deixou. Servir a todos. Ele, como sendo Senhor, serviu a todos. Deus levanta qualquer um. Não vamos dizer qualquer um. Deus levanta a autoridade. Quem que Ele quiser levantar, Ele levanta. Ele escolhe e coloca como rei, como sacerdote, como autoridade em qualquer lugar. Mas tem alguma coisa que Deus procura. O que Deus procura? Os verdadeiros adoradores. Chegará o tempo que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Senhor está a procurar. Levantar a autoridade é de boa. Ele chama um aqui, coloca sobre o outro. Ele levanta quem ele quer levantar. Mas adoradores eles têm que procurar, por causa que é uma coisa que tem que partir do nosso interior. Você pode falar, eu me torno um verdadeiro adorador. Não, você tem que ter esse sentimento de tornar. Você tem que estar realmente com o seu coração dedicado a entregar a sua adoração ao Senhor. E quando o Senhor passa a dizer, ache em mim, tem aquela canção, né? Ache em mim um verdadeiro adorador. Que eu possa, Senhor, encontrar na minha vida aquele que serve, aquele que te agrada, aquele que está disposto a te servir. Então, essas pessoas Deus escolhe e Deus levanta para o que Ele quiser fazer. Vamos prosseguir aqui. Deus procura os verdadeiros adoradores, tá? Em Salmo 103, versículo 7, vai falar sobre a diferença de louvor e adoração. Só puxando um pouquinho mais na parte do louvor. A diferença do louvor e a diferença da adoração. Várias vezes foi falado aqui. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele... Pelo que Ele... Vamos lá, Salmo 103, 7. O Senhor... Salmo 107, eu falei 107. Não, 103, 7. Aí a gente pode ver a diferença do louvor e adoração. 103, versículo 7. Ele se manifestou os seus... O que está escrito aí? Salmo 103, versículo 7. Ele manifestou os seus caminhos a quem? Moisés. E os seus feitos aos israelitas. O que ele fazia, os israelitas podiam ver. Ele podia ver o mar se abrindo, ele podia ver o maná caindo do céu, ele podia ver a água dando roça. Mas os seus caminhos, o que ele é, a sua aparência, o que estava dentro dele, ele se fez manifesto a Moisés, aquele que estava mais perto. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele faz. E adoramos pelo que Ele é. Senhor, muito obrigado pelo que você fez. Me deu um serviço. Muito obrigado pela minha casa que o Senhor me deu. Obrigado pela sua prioridade. Louvor. Mas adoração. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és magnífico. Ele não precisa fazer nada. A sua vida pode estar lá. Está tudo dando errado. Você não está do mal ao pior. Mas mesmo assim você pode adorar a Ele. Porque se Ele... daqui é outra coisa, né? Mas se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele... Considera Deus. Sendo Deus, Ele não precisa estar fazendo, te agradando para você estar adorando Ele. Ele já é Deus. Já foi uma pregação que fala, se Deus pegasse, te salvasse, deixar você assim, largasse você no mundo para sofrer, Ele já fez tudo. Você já tem a salvação, você vai ter a garantia de entrar no céu. Você vai sofrer nessa vida 100 anos, mas vai ter uma eternidade de bênção. Mas é legal, que Deus não somente faz isso, Ele te abençoa, vai ter uma eternidade imensa, e mesmo assim aqui na terra, Ele te ajuda a sobreviver, Ele te faz com que você tenha uma vida em abundância. Olha que legal. Tudo o Senhor já prepara para nós, então nós louvamos e o adoramos, porque o que Ele é e pelo que Ele faz, continuamente em nossas vidas. Ok.
Tá. Então, ele continua, até onde que eu fui? Levantou a autoridade, tá. Deus pode levantar o crente, tentando a Priscila aprender a servir, certo? Atitude de servo, pois é o exemplo que Jesus deixou. Servir. Cada um considere o outro superior a si mesmo e tenta estar cada vez mais servindo. Beleza? Legal. E Saul, quando Davi estava com Saul, ele sabia que ele ia ser rei, Davi? Davi sabia. Sabia? Mas ele estourou. Mas ele, se você for recorrendo da história, ele era moço aqui quando ele foi ungido. Foi um tempo, demorou então até que ele se tornasse rei de Israel. Nós vemos que teve muitas batalhas que ele lutou ainda em prol de Saul. Mas nunca ele falou, eu vou ser rei. Você está curado, eu fui ungido agora, então. Não, nunca tentou tomar. Nunca tentou tomar, tipo, pegar a bênção antes da hora. A gente estudou na penúltima lição, né? Que a bênção só é bênção quando chega no tempo certo. Então, se a sua bênção está demorando a vir, então não é o tempo certo ainda. Você está orando para alguma coisa, quer que Deus te dê alguma coisa, uma oportunidade, você não veio ainda, espera o tempo de Deus. Que Deus às vezes quer dar. Deus está pronto, Ele tem bênçãos para te abençoar, mas tudo tem que ser no tempo de Deus. Possamos aprender a esperar. As 3 coisas, né, da decisão. Primeiro é a depois a oração, análise e por último a paciência. Esperar o tempo de Deus. É diferente, é difícil, gente. A gente não tem paciência, mas possamos aprender então. Pronto, sobre o ponto. O rei Davi, o rei que era guerreiro. Vocês têm alguma pergunta? Posso? Não tem. Não tem. O rei que era guerreiro. Aí vem a grande história, né? O gigante. Como que é o nome do gigante? Golias. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio. Ele foi temido por. O qual foi temido por grande Israel. O nome dele era. Aquele que veio para guerrear, ele foi temido por grande Israel. Quem sou eu? Golias. O gigante, ele tinha mais ou menos 3 metros de altura. 3 homens. Ele era da raça do gigante lá na quem se fala, né? Ele se refugiou em casa. Quando esse Josué veio para em Gaza, na ocasião da execução feita por Josué nas montanhas de Judá. Lembra que o povo de Israel, ele estava em Canaã, eles estavam no Egito, certo? Ia para Canaã. E eles vieram para Canaã, certo? Me ajuda, certo? Beleza. E daí eles foram ver a terra de Canaã. Como que era a terra? Manava leite, mel, grandes frutas, coisa boa, terra boa. Mas essa terra não é nossa não, gente. Vamos embora. Tem gente aí. Quem que estava lá? A gente na frente dele, a gente parece uns gafanhotos. Nós somos como gafanhotos. Eles são muito grandes. Então o que ele teve que voltar, então, teve um monte de coisa, teve que passar 40 anos no deserto, para depois então Josué foi lá. E quando Josué foi lá, ele teve que, cidade por cidade, o que Josué fez? Foi conquistando. Então ele lutava com ele. O povo de Israel tinha lutado contra os gigantes? Sim ou não? Eles moravam em Canaã. Eles conquistaram Canaã. Eles lutaram contra os gigantes? A Bíblia não fala isso. Mas Canaã era dominado por eles. E o povo de Israel tinha dominado eles. Então quer dizer que eles... O povo de Israel já tinha lutado, parece, com ele. E com a raça inteira. E tinha um sobrevivente, né? Que fugiu para Gaza lá e ficou lá. Esse era o Golias. Agora, voltando para cá, então, passou um tempo e tal. Tinha aquele que se refugiou em Gaza. Aquele 3 metros de altura, as pessoas olhavam para ele, nossa, que grande e tal. Esse gigante tinha uma couraça feita de metal e em escama que ele guardava todo o corpo.
Toda a sua armadura de defesa de um guerreiro era de bronze e as de ataque de ferro. O desafio de Golias era que fosse separado apenas o homem para decidir o conflito. Esse tipo de luta era comum. O silêncio de Saul e a apatia do povo era o resultado do... Eles não tinham lutado contra os gigantes antes? Por que estavam com medo agora? Quando nós estamos distantes da vontade de Deus, nós simplesmente temos que enxergar o problema. Temos que enxergar a dificuldade. O povo de Israel, no momento que eles chegaram em Canaã, eles também viram. Eles viram aquele povo enorme que estava lá. Eles viram a dificuldade que eles tinham que enfrentar. E a mesma coisa tinha acontecido com Saul. E naquela época era comum, parece, né? Saiu o mais forte desse lado, o mais forte desse lado, os dois guerreiros, e daí beleza, menos morte para os dois lados, né? Um se torna servo do outro, e está aí princípio. Quem quer o mais alto do povo de Israel? Então, logicamente, ele era o campeão do povo de Israel, do povo israelita. Então, normalmente, ele deveria ser aquele que ia sair e ia guerrear contra Golias. Imagina, ó, todo mundo, Saul passava aqui, estava todo mundo batendo aqui no ombro de Saul. Aquele alto, forte, todo mundo falava, nossa, esse é nosso rei. Mas ele ficou quieto, ele se afastou, ele ficou com medo. E Davi, ungido e cheio de fé. Nessa ocasião, Davi, ele não ficava direto com Saul, né? Ele ia, voltava para casa, cuidar das ovelhas, ia, voltava para casa, cuidar das ovelhas. E nessa ocasião que o povo estava ajuntado na guerra, Jessé falou para Davi, ô Davi, é o seguinte, vai lá no exército onde está acampado, por quê? Lá estão os três irmãos de Davi, lembra o nome? Abinadab, Eliabe e Samá. Estavam os três lá. Leva comida para eles lá, também leva queijo para o general, tá, o chefe deles lá, e vai lá ver como que eles estão e traz notícia para mim. Ele só ia lá e voltaram ao mensageiro. Ele não era o guerreiro ainda nessa época. Ele não estava no exército de Saul. E ele foi lá. Davi continuava com sua missão de servo. Ele não ficava permanente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa do seu pai, ficava com as ovelhas. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra. Isso aos olhos do homem, mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. O pai de Davi enviou para o acampamento para dar provisão aos seus irmãos, e ali ele viu a afronta do gigante, que já desafiava o povo há 40 dias, já estava 40 dias nessa parada. Ninguém fazia nada, somente escutando o Golias desafiar ele. Mesmo com sua proposta, Saul não encontrou alguém que estivesse pronto a enfrentá-lo. Perguntou para alguém, isso aqui a gente fala depois. O gigante foi bênção para Davi? Foi. O gigante foi bênção para Davi? Foi. Quem conhecia Davi aí, até aí? Ele só ia para Davi. Ele era apenas aquele músico que ia tocar para o rei. Aquele moço que vem tocar de vez em quando. E embora. Mas por causa desse episódio, desse gigante, Deus apresentou ele ao povo. E ele se tornou conhecido. É uma bênção na vida. Os gigantes da nossa vida, os desertos da nossa vida, as tribulações da nossa vida, quando vem no tempo certo. Quando está agendado por Deus, é uma bênção. O problema é que às vezes a gente pula da frente, pula para o deserto, vai para o deserto e enfrenta o gigante que não precisa enfrentar. Como que isso, Alisson? Quando aquela luta, aquele deserto, é consequência dos nossos atos. Nós estamos... e Deus não se deixa enganar, né? Tudo que você plantar, você vai colher. Então, se você está colhendo a sua aflição, o seu gigante, o seu deserto, é consequência, então joga nada. Você tem que passar por ele, por causa que você plantou, tem que colher. É a vida. Mas quando é Deus que coloca na sua vida, você está vivendo vida regrada, e vem um deserto, vem uma tribulação, é porque através dessa tribulação você vai se manter, Deus vai estar te abençoando com isso.
Eu já dei aquele exemplo do cipó da árvore, né? Não tem aquela árvore, não tem aquela árvore, né? Alguma coisa que tem cipó. O maracujá. O maracujá ele pega e enrola na árvore, né? Vai enrolando. Certo? Ele enrola assim, tal. Tem um exemplo legal, tá difícil pra você, né? Tá enrolando aqui, tá? Quando vem o vento desse lado, acerta no cipó. Certo? E o que faz? O vento, ele deixa o cipó mais preso na árvore. Chega mais o cipó da árvore. Quando vem do outro lado, a árvore protege o cipó. E ele não é afetado. Quando Deus não te protege de uma aflição, de uma luta, é porque ele, através dessa luta, dessa aflição, ele quer fazer você chegar mais perto dele. Então, toda luta, toda aflição, toda gigante da nossa vida é bênção do Senhor. Se Deus está te permitindo passar por isso, é porque Ele quer te abençoar com isso. Então vamos passar adorando o Senhor, passar agradecendo a Deus. Em tudo sermos gratos e agradecidos por tudo. Em tudo a graça e ser agradecido ao Senhor. Davi, quando Davi, ele chegou lá, né? E daí perguntou para alguém o que seria dado para que matasse o filisteu que tirasse a afronta sobre Israel. E depois foi relatado os termos, né? O povo olhava muito para o problema. Quando você vê na Bíblia o que Davi falou quando escutou, Davi tinha chegado lá, né? Vamos ver se a gente acha. Samuel, capítulo... A passagem do Golias, onde está escrito? 17, arigato. Samuel... 6, 1 2 Reis, não, Samuel 17? Samuel pede o rei, o encontro de Samuel, tal. Eu quero achar aquela passagem que... o que Davi falou quando escutou Golias? 17? Achei. 26, né? Estava todo quando os primos veio Golias afrontando o exército, né? Mande um homem para lutar sozinho comigo, tal. E ele afrontava. E Davi, o que ele falou para um dos homens, 26, o que está escrito aí? Na 26? Falou aquele homem que feria este filisteu e tirar a fama de sobre Israel. Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Yes, esse daí. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Ele não viu o tamanho do homem. Ele não viu o tamanho do problema. Ele viu que ele está desafiando o exército do... O foco dele não era o problema, o foco dele era o seu Deus. Ele olhava para quem ele tinha. Muitas vezes a gente olha para o nosso problema e esquece o tamanho do nosso Deus. Ele tem poder para fazer tudo que a gente pode imaginar, o que nós não imaginamos. O que o Senhor quer fazer são coisas inefáveis que você não consegue nem imaginar. Sempre quando Deus falou sobre as coisas futuras, né? O que não subiu à nossa mente, não chegou no coração humano, são as coisas que o Senhor tem preparadas para aqueles que o buscam e o temem. Grandes coisas o Senhor tem para nós, às vezes a gente fica preocupado com os pequenos problemas, não é pequenos, né? Para nós é grande, e com os problemas da nossa vida. Mas ele sabia o Deus que ele servia. E ele falou, não, quem é esse que está mandando afrontar? Eu vou lutar contra ele. E foi lá falar com Saul e tal. E o argumento que ele fala, que Davi usou, deixa eu falar antes. Ele perguntou, né? O que seria dado e tal. Daí ele falou as recompensas. Quando chamado por Saul, Davi contou as experiências de luta contra o urso e o leão. Davi ele era pastor. Ele já tinha tido as suas lutas. Ele falou, eu já lutei contra o leão, já lutei contra o urso e já o derrotei. Deus não vai dar uma coisa assim, puf, para você querer uma coisa inclusive.
as nossas coisas são pouco a pouco. Antes de nós removermos as grandes montanhas, nós removemos as pequenas pedras. Ele já tinha lutado, ele já ia batalhar, ele continuava como pastor, ele já estava servindo. Então, cada vez mais, Deus foi aumentando o grau de dificuldade. E Davi já tinha suas batalhas. Antes de remover montanhas, ele removia as pedras. E ele andava por fé e não por vista. Quando Saul tinha medo, era no caso que ele estava distante de Deus. Por que Davi não tinha medo? Porque ele estava? Ele estava? Ele estava perto de Deus. Então vamos estar aproximando cada vez mais de Deus. Deus não nos deu o espírito de covardia. E as armas do garoto. Vamos prosseguir aqui. Davi atribuiu a vitória, Davi falou sobre a vitória que ele tinha, e ele vestiu a armadura de Saul. Quando vestiu a armadura de Saul, deu certo para Davi? Não, por causa que a armadura de Saul não era para Davi. Ele pegou então a sua funda, o seu cajado e 5 pedras e foi. Ele sabia as armas que ele precisava usar. Quais são as armas? Qual que são o que Deus tem colocado na nossa mão? Nós temos a nossa batalha para enfrentar dia a dia, mas nós temos que usar as nossas armas. Investir toda a armadura de Deus, tá? Para estar firme. Mas a lição que nós temos aqui é: nunca tente imitar as outras pessoas. Nunca tenta ser outras pessoas. Você é você. Você tem a sua arma. Deus tem um propósito para a sua vida. A maneira de Deus trabalhar com você. Então, que você possa somente entregar para que Deus possa usar você como você é. E o contraste de Davi contra Golias. Humanamente, era impossível vencer Golias. Mas Davi recebeu a fé que tinha de Deus. Paulo diz que andamos por fé e não por vista. Enquanto todos temiam o gigante, Davi respondeu a segurança por confiar no Senhor. Ele não entraria no combate com os ideais de Golias. Ele buscava manter a sua fama, Golias, né? Pelo contrário, todas as vezes que era necessário lutar, Davi procurava saber a orientação de Deus, pois ele não guerreava suas guerras, mas sim as de Deus, pois o seu propósito era exaltar o nome do Altíssimo. Nossas batalhas não devem ser pela busca da nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. Que façamos qualquer outra coisa, passamos para a obra, ao Senhor, confiando no Senhor. Ok? Finalizando então. Nossa vida é uma batalha, é uma guerra. Certo? Você tem os seus problemas no seu dia a dia, tem as suas dificuldades, mas o Deus já te ungiu. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é separado. Quanto mais você se encher do Senhor, mais Ele vai te dar coragem, mais Ele vai te dar sabedoria para você vencer as batalhas. Não tenta imitar um ou outro. Deus já te deu o que você precisa. Revista somente do Espírito Santo, que é um revestimento, é um poder a mais que o Senhor nos dá. E assim poderemos vencer. E as nossas armas não são carnais. Uns confiam em carros, em outros em cavalos, mas nós conhecemos o Senhor, nosso Deus. Tudo para a glória de Deus. Hoje foi sobre a unção, a conclusão. Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social e intelectual de alguém, para a sua condição espiritual. Por isso, Ele olha o coração do ser humano, e não somente o exterior. Foi entre os filhos de Jessé que Deus serviu de um servo, segundo o seu coração. Achei a Davi um homem segundo o meu coração. Então, Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejamos prontos para viver pela fé, e que não tema enfrentar o inimigo. As 7 características de Davi foram faladas lá também. Possamos estar confiantes, preparados para tudo que deve vier. Como que a gente pode estar preparado? Nos enchendo mais do Espírito Santo. Toda a lição que às vezes a gente volta sobre esse ponto. Enchei-vos do Espírito Santo. Quem que vai te dar a armadura que você precisa? Ele vai te dar a fé que você precisa. Ele vai te dar tudo que você precisa para poder vencer nessa vida. E lembrando, todo o nosso trabalho não é
Nós servimos, fazemos para o Então a nossa recompensa vem do Senhor. A nossa recompensa não é aqui na terra, vem do Senhor. Estamos tendo isso em mente. Que o Senhor, Ele olha tudo que nós fizemos, cada mínimo detalhe, tudo que você está fazendo, Ele está vendo o tempo que você gasta com Ele. Seremos todos nós recompensados naquele dia. Possamos então estar acumulando esses tesouros no céu e sermos abençoados. Amém? Pergunta não tem? Tem. Ai. Tem. Deixa eu ver se eu posso pode falar. Viu? A gente é salvo pela fé, né? E o pessoal que não está na igreja, o pessoal tem fé. E eles são salvos, tem Espírito Santo. O pessoal... Não entendi a pergunta. Não, o pessoal da igreja, tudo bem, né? Então foi o pessoal que tem a fé, que acredita em Deus. O Espírito Santo vem sobre a pessoa? O pessoal acredita, eu acredito em Deus. Aí, mas a gente acredita em mas Deus. Ele tem fé. Que Deus? Deus, Jesus Cristo acredita. Ele acredita em Jesus Cristo? É. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele está indo a Jesus, ele aceitou o sacrifício de Jesus. O pastor falou esses dias, né? A gente não vai para o inferno porque a gente peca. A gente vai para o inferno porque a gente rejeitou o perdão. Foi verdade, eu acho que ele falou. A gente vai para o inferno porque ele rejeitou o perdão. Que todo mundo pecou. Ou seja, estava todo mundo destinado para o inferno. Assim, aí Deus está dando bilhete para o céu. Aceita o sacrifício que vai para o céu. Se você aceitou o sacrifício de Jesus, eu tive fé, aceitei o sacrifício de Jesus, aceitei como meu Senhor e Salvador da minha vida, e Ele começa a habitar na sua vida, você é salvo. E o Espírito Santo também tem você. A Bíblia, ela é simples. Você entende rápido. Você aceita o que Deus fez para você? Então é só aceitar e receber como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai ser salvo. O Espírito Santo habita em você. Eu sempre pensei que o Espírito Santo como um selo, sabe? A Bíblia fala que o Espírito Santo é um selo. Ele sela a nossa vida. Como que Deus vai... A gente estudou sobre a escatologia metade, né? Vai ter um arrebatamento, né? Daí Deus vai puxar todo aquele que é salvo. Como que ele vai saber? Um exemplo que deram, eles pegavam uma areia assim, colocavam um monte de preguinho e um monte de madeira. E botava ali. E passavam o ímã por cima assim. O que acontecia? O prego subia. Grudava no ímã e a madeira ficava ali. O Espírito Santo, que habita em nós, é que faz o reconhecimento, vamos dizer, né? Reconhecimento facial, reconhecimento digital, não sei. Que é a diferença de nós com as outras pessoas. Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo sela a sua vida e você então começa a ser cidadão do céu. Não sei se você respondesse a sua pergunta, mas foi. Ok? O ato da unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito Santo. Qual é a diferença da unção do Antigo Testamento? Qual é a diferença entre a unção do Antigo e do Novo Testamento? Eu não falei sobre isso, não. Isso, você estudar. No Antigo Testamento é separado. Um pastor, um sacerdote, um rei, um profeta, para esse ofício especial. Agora, no Novo Testamento, está relacionado com Cristo e aos cristãos, no sentido de dotar o cristão de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. O que Davi não abandonou? Posição de servo. Você está seguindo aí. Qual foi o grande desafio de Davi? Ele estava contra Golias. Eu não falei sobre isso também. Como que Davi matou Golias? Com a sua funga. Com a funda. Ele acertou a testa, né? Daí tem um cara que fala, as pessoas olhavam pro Golias e falavam, nossa, que pernão, nossa, que bração. Daí, nossa, aquele alvo tá perfeito, ó, que testão. Daí acertou a testa, aí pô, caiu, baleou, já tomou uma pedra na testa, dói. Não chega a matar, mas ó, tomou, e caiu.
O Edson já me deu uma pedrada. A gente tava brincando com a Golias. Foi na mira, sabe? Na testa. Mas vai pra caramba, Golias. Tá. Daí Golias caiu. Você era Golias? E daí Davi pegou a espada de Golias e decepou a cabeça. Isso foi a morte de Golias. Ok? Já foi, né? Amém. A nossa lição foi essa. O próximo vai ser sobre o exílio de Davi. Mas o importante nosso é: Davi é ungido. A palavra ungido, separado. Você foi separado, você foi ungido. Então vamos estar buscando as coisas de Deus, nos separando, não nos contaminando e fazendo tudo para a glória de Deus. Amém? Essa foi a lição de hoje. Eu não dei tempo. Agora você chora. Foi assim, Eu estou falando demais, eu acho que não. olha, você não terminou o serviço. A pedrada, o Golias. Depois da pedrada, a espada. Ok, irmão. A paz do Senhor. A finalidade da lição foi exatamente falar sobre essa escolha de Deus, de Davi. Ele foi escolhido por Deus para ser rei em Israel, mas mostra aqui que aqueles que são escolhidos por Deus, a função deles é servir. Jesus falou que no reino dele, aquele que for o maior, seja o que serve. Então é um exemplo para todos. Desde o Velho Testamento já existe isso. O coração de Davi, que era segundo o coração de Deus, entendeu esse propósito. Mesmo sabendo que já tinha sido ungido rei, ele não se aproveitou das oportunidades que teve para matar Saul. Ele não tocou no ungido do Senhor, respeitou a unção de Deus. Tem gente que conhece o Evangelho, conhece a palavra, é ungido por Deus, mas não sabe respeitar a unção. Davi, mesmo ungido, respeitou a unção do rei que estava sobre ele. E por isso que muita gente cai, porque eles são ungidos, todos os crentes são ungidos, chamados para evangelizar. Mas existe hierarquia. E essa hierarquia, se não for respeitada, a gente cai naquele problema de Romanos 13. Não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus. E quem resiste à autoridade, resiste contra Deus. Agora, todas as autoridades são boas? Não. Mas tem algumas autoridades que Deus não escolheu? Não. Hã? Todas foram. Ruim ou boa foi Deus. Então, quando a gente se levanta contra ela, o que a gente está fazendo? Muita gente acha que entende a Bíblia e fica falando um monte de coisa, querendo ensinar os outros. O que ensina a gente é a Bíblia, amado. Não é liderança, não é pessoas que se julgam conhecedores ou que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo nunca vai negar a Bíblia. Se alguma coisa que alguém te soprar e você achar que é o Espírito Santo, mas está em desacordo com a Bíblia, então não foi o Espírito Santo, foi outro tipo de Espírito. E a gente que pensa assim, o Espírito Santo me revela, o Espírito Santo me dá, eu li na palavra, mas a palavra não se contradiz também. Tem gente que se contradiz na palavra, fala que não precisa fazer uma coisa quando a Bíblia fala que precisa fazer. Fala que você é isso e quando a Bíblia diz que não. Ué, com quem o crente fica? Com a palavra. Então ouça a palavra, siga a palavra. Todos nós somos chamados por Deus ungidos, mas Deus tem uma liderança. Essa liderança, quando você respeita, você é abençoado. Quando você não respeita, você vai... É como se eu estivesse dizendo, Deus, você errou. Tira esse aí, porque esse aí está errado. Não é verdade? Nós não temos que pedir para Deus tirar, temos que pedir para Deus abençoar. E quando você pede para Deus abençoar, Deus tira ou Deus põe. Porque eu estabeleço reis e eu tiro reis. Eu sou Deus. E esse Deus que nós servimos, ele é perfeito, ele não erra, a gente erra. A gente se engana com as pessoas, se engana com nós mesmos, né? Mas Deus não se engana. Então Davi, ele soube tomar essa decisão, mas mesmo assim, mesmo com a unção, mesmo tudo isso que nós vimos aqui, você vai ver que na lição que vem, que ele teve que se exilar. O exílio dele, mesmo sendo ungido e perseguido, e ele provado em todas as áreas, principalmente da submissão.
ele mesmo sabendo que ele era rei, ele não usurpou dessa unção para tomar ou destruir o ungido do Senhor, que era Saul, que mesmo Deus retirando dele o seu espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se afastou de Saul. Se a questão depois ele foi salvo ou não, se não discute isso com ninguém, não. Isso não é uma questão para nós discutirmos, nós não temos condições de saber se é salvo ou não é salvo, é Deus que vai julgar. Eu quero saber, na minha posição com Deus, se eu estou salvo, e isso me importa. E ensinar a verdade da palavra para que todo aquele que crê seja salvo. Mas eu ficar julgando quem foi salvo, quem não foi, isso não cabe a nós, amém? Amém. Então, que Deus abençoe você e você possa perseverar nisso. Você sabe que você foi chamado por Deus para servir. E mesmo que se vier uma posição sobre você, lembre-se, continue servindo. Deus vai te usar. O propósito de Deus e as grandezas que Deus fez com Davi foi exatamente porque Davi honrou a Deus em primeiro lugar e as autoridades que Deus constituiu, ele nunca fez nada contra. Inclusive quando aquele Amalequita trouxe a espada de Saul, dizendo que ele tinha acabado de matar Saul, que estava perseguindo Davi, ele disse: você não teve temor em tocar no ungido do Senhor? Ele mandou o seu capitão pegar a espada, mata ele. Então o que ele pensou que ia receber um prêmio porque matou Saul, que ele disse que matou, ele foi morto também, porque tocou no ungido do Senhor. A Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, diz o Senhor. Agora, quem faz, pode fazer. A pessoa, Deus não vai proibir da pessoa fazer. Agora, ela faz, ela toca no ungido, ela escracha ungidos do Senhor, ela fala mal, xinga, vai ter a consequência, vai ter a hora que Deus vai ajustar a conta. É questão de tempo, é questão de tempo. Você vai ver essas pessoas que não respeitam lideranças, que não respeitam a autoridade, porque se a pessoa não respeita a autoridade, ela respeita Deus? Não. Por quê? Se não respeita quem está vendo, vai respeitar quem não está vendo? Pode falar o que quiser, Deus vai ajustar a conta, a não ser que essa pessoa se arrependa e abandone logo isso. Porque a rebelião para Deus é pior que pecado de feitiçaria. E Davi soube preservar, e na lição que vem você vai ver como Davi preservou essa condição de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele soube respeitar aquilo que Deus estabeleceu. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Só mais um aviso para os irmãos a respeito disso, de tudo que está acontecendo. Tem pessoas que estão pegando informações do Brasil e ficando postando na internet. Irmãos, o Brasil é Brasil, o Japão é Japão, cada país tem a sua situação, ok? Cada cidade, e de cada país, cada cidade tem também a sua condição. Então, por favor, não fique se apavorando assistindo esses vídeos lá do Brasil, da Itália, desses lugares, para vocês ficar com medo, ficar aí apavorados. Se cuidem, façam tudo que é recomendado, usar máscara, não cumprimentar segunda hora da mão, não abraçar, não beijar, tá? Nada disso aqui, não precisa... Os gargarejos. Não, mas antes disso, antes de gargarejar, na hora que a gente chega na igreja já é automático você estender a mão, né? Então a gente deve evitar agora de dar as mãos, né? De abraçar, de ficar pegando muito, tá? Se tiver tossindo, por favor, use máscara. Se tiver com febre, nem venha para a igreja, vá para o hospital. Não é verdade? Não é brincadeira, não, é verdade. Tem que ir para o hospital. Verdade. E lá eles vão fazer o teste. Porque se você tiver contaminado, você vai contaminar todo mundo. Consciência. É consciência, é prudência. Né? Esse é o momento de prudência. Se chegar a um ponto de não poder te reunir aqui, a gente vai fazer culto online. Não tem problema, não esquenta a cabeça não.
nós estamos obedecendo tudo e preservando a saúde dos irmãos. Nós somos crentes, cremos em Jesus, Ele é poderoso, Ele tem poder sobre todas as coisas, mas nós estamos sujeitos a enfermidades. Então temos que ter prudência. E a prudência nos faz preservar a vida, não só a nossa, como também dos irmãos, na verdade. Porque tem pessoas que estão resistentes ao vírus, tem a imunidade muito boa, mas pode estar perto de alguém que está com a imunidade baixa. E aí o vírus pode não atingir a pessoa, mas atingir a outra. E você passou para ela. Inclusive, não deixe as crianças com as pessoas de idade, porque as crianças são imunes, elas praticamente imunes, o vírus não ataca muito elas, mas elas são portadoras, elas podem passar para pessoas de idade. Então, vô, vai ter que ficar um pouquinho vendo só pela tela do... ainda mais passa um alquinho ainda para não... Então essas informações são importantes porque a igreja, muitas pessoas não estão bem informadas sobre isso, a gente precisa informar. Mas por favor, não fique pegando notícia do Brasil, nem da Itália, nem de Portugal, nem da França. Nós queremos saber do Japão. Nós vivemos no Japão e vivemos aqui em Shizuoka, e a nossa igreja está em Shizuoka e está em Aichi. Em Shizuoka ela está em Daito e está aqui em Hamamatsu. E em Aichi ela está em Toyohashi e Toyokawa. Então é isso que interessa para nós saber como que está a condição da cidade, para os cuidados serem feitos. Os dirigentes já estão orientados com relação a, se houver alguma coisa do governo, e eles já prepararam os crentes para estarem assistindo os cultos em casa, né? Mas se enquanto não houver, você frequenta a igreja normalmente, a não ser que você tenha alguns sintomas, você então tem que procurar urgente o médico. E tendo um sintoma também não venha para a igreja, fique em casa e ligue o seu Facebook, o seu YouTube, e você vai assistir o culto ao vivo. Amém? Glória a Deus. Nós queremos que logo, logo Deus vai nos dar vitória sobre esse vírus aí, ele vai só chegar o calor, né? Em nome de Jesus, né? Chegar o calor, o vírus já... 27 graus, acho, né? Mas lá no Brasil está acontecendo muito, lá é quente. Não, está frio agora. Ele muda, ele faz a... Mutação? O genoma dele muda. Ele se adapta. Mas Deus está no controle. Glória a Deus. Não tenha medo, confia no Senhor. Agora, tenha prudência. Seja prudente nos cuidados, tá? Máscara, não vá em lugar que tem muita gente. Cuidado com as situações que você se encontra. Tudo isso é bem importante, né? Faça gargarejo, como a missionária falou. Você beba bastante água também. Tudo isso ajuda, tá bom? É isso que eu queria falar. E agora nós vamos adorar a Deus também, fazendo parte do culto, como faz parte do culto também a adoração ao Senhor, entregando as nossas ofertas, nossos dízimos. Vamos agora então, em nome de Jesus, louvar ao Senhor.